glorificar Deus, exaltá-lo. Deus é bom. A todo tempo, não é? O Senhor é bom. Vamos fazer aqui a leitura da palavra, onde nós estaremos meditando no dia de hoje, esse ensinamento. Fala do primeiro projeto de globalismo, onde nós vamos entender aqui a diferença, não é? De globalismo com globalização. Abra comigo a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 11, o versículo 1 até o versículo de número 9, onde estaremos fazendo aqui essa leitura. Bem? Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 11, do 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimá-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos neste momento e pedimos que o Senhor possa nos dar conhecimento, sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus amados. Aqui nós temos esse texto extraído em Gênesis, né? Capítulo 11, do 1 ao 9, aonde leva a nós entendermos o propósito da humanidade naquele momento e a intervenção de Deus para com aquele povo, não é, que veio a geração ali de Noé, né, a segunda civilização, que Deus saberia que se continuasse daquele jeito, o homem com certeza já estava perdido, por isso estava agindo daquele jeito, mas se perderia muito mais. E aí Deus não queria novamente acabar a terra, né, como acabou com o dilúvio, porque ele já tinha feito uma aliança através do seu servo, ao ponto de dizer que todo arco-íris, como nós vemos depois de uma tempestade, isso quer dizer que o mundo não vai mais acabar em dilúvio. Então Deus, não era a intenção de Deus fazer isso, então Deus teve que intervir de alguma maneira, e assim nós vamos aprender aqui. Bom, sabemos que foi chamado aquele local de Babel, né, devido àquele projeto do homem, fazer uma torre chegar à altura do céu, e ali houve confusão de línguas determinado por Deus, e ali então houve confusão, né? Então foi o momento que Deus teve a fazer para que acabasse com o projeto do homem.
Então nós vamos ver que Deus ele não teve que armar muita coisa. Deus apenas embaraçou as línguas ali, cada um com a sua língua. E ali eles viram que daquele jeito não ia chegar a lugar nenhum. E aí o homem se espalhou por todo o globo da terra. Aleluia. E nós vamos ver então que quando Deus ele quer agir, ele age da forma que lhe aprai, porque ele sabe qual é a intenção do homem e ele sabe o que é preciso para o homem naquele determinado momento. Uma verdade prática aqui diz: o globalismo afronta os propósitos de Deus. Então, nós vamos aprender nessa lição que o que estava ocorrendo na Torre de Babel, naquele lugar, era de uma forma globalismo, no sentido de que o homem, quando age dessa maneira, o homem está rejeitando as ações divinas para com que ele mesmo, com o seu alto intelecto e capacidade, possa fazer aquilo que lhe aprai, da forma que ele acha que ele vai ser como Deus, né? Os semideuses da vida, aonde querem fazer sem a orientação e os cuidados de Deus e querem tomar as suas próprias decisões. E o homem, quando ele parte para este lado, sem Deus ser o centro da sua vida, o homem ele leva para a sua ruína. E Deus ele quer intervir, e ele intervir quando há necessidade do intervimento. Nós vamos ver aqui os textos que nós vamos mencionar, que vai levar também sobre a prática, né, desse acontecimento. E nosso objetivo aqui dessa lição nós tratarmos sobre a segunda civilização que veio da descendência ali de Noé, o globalismo de Babel e também a intervenção de Deus sobre aquele acontecimento e sobre aquilo que havia de necessidade de acontecer. Deixei registrado aqui um texto aqui, uma palavra que diz assim: as Escrituras revelam que um projeto global de poder que tira Deus do centro é por natureza maligna. Então nenhum projeto, nenhum planejamento do homem que tira Deus, que não faz com que Deus esteja nesse negócio, é maligno. Então tudo que leva ao homem à distância de Deus e sem pedir a orientação de Deus e saber que Deus está nesse negócio, isso é provisão maligna que leva o homem à sua destruição. Por isso que quando aconteceu aquele acontecimento na Torre Gêmeas lá nos Estados Unidos, quando foram perguntar, né, para a filha de Billy Graham, quando Billy Graham estava internado, foram perguntar onde estava Deus quando aconteceu essa tragédia, né, daquela Torre Gêmeas, aquele sequestro dos aviões. E ela falou que Deus estava no mesmo lugar e está sempre no mesmo lugar. E eles perguntaram por que, se Deus está no mesmo lugar, por que Deus permitiu? Aí ela disse que Deus permitiu porque quando as nações ali permitiu o aborto, não consultaram Deus se Deus permitiria isso. Quando fizeram várias reuniões os homens querendo aquilo que achavam que era melhor, não consultaram Deus. Então Deus esteve onde sempre está, no alto e sublime trono. Então, quando o homem ele começa a tomar as suas decisões e as coisas vão mal, eles perguntam: cadê Deus que deixa os povos passarem fome? Cadê Deus que não vê tanta morte acontecendo? Deus está onde ele sempre esteve, mas o homem ele não usa dos recursos do bem para fazer bem a um aos outros. Porque muitas pessoas muitas vezes perguntam, né, irmãos, se Deus existisse, onde está Deus? Porque tantos africanos passam fome e são mortos dias após dias. Mas a gente vai ver que o homem investe em guerras, os homens investem em clones, os homens investem em tantas coisas que poderiam investir na pobreza. E aí eles perguntam, cadê Deus? Não é? Então nós vamos ver que tudo quando leva num propósito fora de Deus, leva para a ruína, e o Senhor chega um momento que ele intervém. E eu creio que o momento que nós estamos vivendo hoje na Terra é o momento que Deus está mostrando que Ele é o dono de todas as coisas. Se o homem não se converter verdadeiramente e não focar os seus olhos nele, as coisas têm a tendência a piorar. E a Bíblia fala que as coisas vão piorar porque o homem cada vez mais está afastado de Deus. E a Bíblia se cumpre porque cada vez mais o homem vai estar afastado de Deus. Mas Deus nos livra a igreja,
porque a Bíblia fala que nos últimos tempos a apostasia aconteceria e também o esfriamento espiritual. Isso está se tratando da igreja, e que Deus não nos permita chegarmos nesse nível, né? Por isso que a Bíblia fala, orar sem medir esforço, orar a todo tempo. Vamos lá. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de globalizar. E nós vamos ver então, irmãos, e em seguida veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé. O primeiro ponto aqui, nós vamos tratar sobre a segunda civilização. Quando Deus deu o dilúvio, ficou Noé, a sua esposa e os seus três filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras que ali estavam. E Deus deu o dilúvio e Noé saiu ali, depois daquele dilúvio. Noé, ele sai da arca com a sua família, e nós vamos ver que a primeira atitude de Noé é construir, produzir ali, semear na terra uma vinha. E a Bíblia fala que pela própria vinha Noé se embriagou, e ali Deus faz com que, permite, melhor dizendo, que as coisas mudam. O homem acabou de sair do dilúvio, mas já vai começar novamente a agir de um lado errado. Então Noé se embriagou. A Bíblia fala que o seu filho Cã, ele observa a nudez do seu pai, e ele vai contar aos seus irmãos como seu pai estava. E a Bíblia fala então que Sem e Jafé, eles chegam e colocam a roupa no seu pai, mas quando seu pai Noé, ele se desperta da consciência, a Bíblia fala que os seus dois filhos comentam o que aconteceu, e o que Cã fez de anunciar aos irmãos que o seu pai estava ali nu. E a Bíblia vai nos dizer então que Noé, ele amaldiçoa tanto Cã e tanto o seu filho e a sua descendência, por causa dos desrespeito e da intenção de Cã em envergonhar o seu pai. E nós vamos ver então que a partir agora de Cã, na segunda geração agora da humanidade, nós vamos ver então que a partir de Cã vem a desobediência. Nós vamos ver que Noé, quando ele constrói a arca, o tempo que durou, Noé ensinando a construção da arca, ensinando seus filhos, todos estavam no mesmo propósito, não é? Numa mesma unidade, no mesmo pensamento. E chegou um momento que Noé foi envelhecendo também, porque os filhos já estavam no conhecimento do propósito de Deus. E assim acontece conosco também. A Bíblia fala, ensinar a criança no caminho que deve andar, não é? A Bíblia vai dizer que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho. Ensinar no caminho não é ensinar o caminho, é no caminho. Então, nós ensinamos nossos filhos no caminho, andando com ele, ensinando, instruindo com a palavra de Deus. E Noé fez isso com os seus filhos. Até então, nós vemos o resultado, que a arca, um projeto tão difícil, e foi feito, né? Imaginamos que os recursos são recursos que não tinha tantos recursos assim, não de matéria-prima, porque Deus providenciou as árvores, as madeiras, mas no sentido de trabalhar mesmo, você prender todas as coisas ali e construir uma arca que suportasse um dilúvio. Então foi uma coisa bem feita. Então nós vamos ver que Noé, ele instruiu seus filhos naquela necessidade, porque os seus filhos poderiam querer muito bem viver o que o mundo estava vivendo na época de Noé, e não entrar na arca, e muito menos construir conjunto com seu pai a arca. Mas Noé conseguiu levar todos. Mas chegou um momento, agora na segunda civilização, que os seus filhos foram para o caminho da desobediência. E a Bíblia vai nos dizer então, aqui nesse texto, que em Gênesis 9, capítulo 20 e 29, o episódio da vinha de Noé acabou por se revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade do seu neto Canaã. Então nós vamos ver que por aí veio já a desobediência a Deus e a rebelião do homem contra o Senhor. E na geração de Cã e Canaã vai vir ali também a geração de Nimrod, que é ali a geração de Cã, né, dos seus bisnetos, e aonde levam homens que são ali cheios de inteligência, conhecimento, mas infelizmente
caminho para o lado errado, caminho sem a presença de Deus. E nós vamos aprender isso aqui também, que quando nós aprendemos sobre o globalismo, nós vamos aprender que esse globalismo é diferente da globalização, porque a globalização, ela faz com que os países, mesmo cada um no seu lugar, mas abre a fronteira, né? E ali mercadorias vêm, mercadorias vão, então há um crescimento. A globalização serve para crescimento, para recursos dos países um para o outro. Mas globalizar, essa parte que teve do globalismo, na verdade, foi com que fizesse ali mudar o sentido do que Deus queria. Porque Deus ele disse desde a época de Noé, de Adão, crescei-vos e multiplicai, né? E povoar toda a terra. Então na época de Adão também era assim, na época de Noé também Deus deu essa ordenança. Mas o globalismo ele é o contrário, que por isso que Deus interviu. Porque eles tinham todo o potencial, falar toda a língua, a mesma língua. Então eles tinham o potencial de encher toda a terra e ser próspero. Mas eles agiram de uma forma rejeitando Deus para os seus próprios recursos. Vamos lá. Abra comigo em 1 Coríntios 15, versículo 33, que nós vamos aqui entender a necessidade de nós andarmos numa mesma linhagem, como diz os Salmos de número 1, não é? O que diz aí em 1 Coríntios 15, 33? O que a palavra de Deus vai dizer? Em bom tom de voz para nós ouvirmos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós vamos ver que existe dois povos na humanidade: o povo de Deus e o povo que não serve ao Senhor. Independente da nação, independente dos idiomas, existe um povo de Deus e um povo que não serve Deus. Então nós temos que tomar cuidado que as más conversações, o apóstolo Paulo diz, ela corrompe os bons costumes. Cã, o filho de Noé, ele foi uma influência para Sem e Jafé também entrarem em caminhos tortuosos. Então nós temos que tomar cuidado que, quando a Bíblia fala não sentar na mesa dos escarnecedores, a Bíblia diz não se corrompa com aquilo que eles praticam, que eles falam, porque, irmão, certamente, o homem, quando ele tem prazer nas coisas desta vida, facilmente ele vai se corromper. Dificilmente ele vai agir como agiu Daniel. Daniel ele tinha uma raiz no Senhor, mas nós temos que tomar cuidado. Então Cã ele foi uma influência negativa da geração de Noé para o desagrado do Senhor. Então, a primeiro ponto aqui, a primeira tópico, a segunda civilização humana. O primeiro subtópico é a apostasia de Cã e de Canaã, da sua descendência. Que nós vamos ver que através deles, através da sua geração, veio ali a Torre de Babel e ali aquela construção onde eles queriam ser mais do que Deus, ao ponto de eles querer colocar um nome todo naquele projeto, e esquecendo-se do Senhor. O enfraquecimento da doutrina de Noé, como nós já mencionamos aqui, com a multiplicação, de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Quer dizer, a chegar um momento que o homem ele cresce e ele vai tomar as suas próprias decisões. E isso é a maior autoridade que Deus dá ao homem, que é o livre-arbítrio. Então, todos os homens eles vão tomar suas próprias decisões, mas eles vão colher as suas consequências também. Então Noé, aonde ele pôde levar, ele levou. Quando chegou o momento do crescimento da sua família, aí cada um foi tomando as suas próprias decisões. Isso é o livre-arbítrio. Quando o homem ele usa em servir a Deus através desse livre-arbítrio, ele faz o bem. Mas quando ele toma a decisão em abandonar ao Senhor, o livre-arbítrio leva à ruína. E é aí que nós vamos ver o que aconteceu. Faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com os seus descendentes. Noé durou bastante, 950 anos, mas a geração seguinte que veio de Noé estava tomando as mesmas atitudes que a geração que veio de Adão e Eva.
Então, nós vamos ver que Noé, quando ele já começa a vir de idade, o povo começa a crescer ali, então o povo começa a tomar as suas próprias decisões, os seus próprios recursos, e ali a Bíblia vai nos dizer que aquele povo que estava sendo construído ali, eles estavam se levando para a sua própria ruína, e Deus sabia que se deixasse mais tempo passar, eles certamente chegariam ao mesmo ponto que o homem caído desde Adão e Eva, e quando Deus deu o dilúvio, o povo de Noé cairia certamente no mesmo caso. Vamos lá, o terceiro ponto aqui, o descaso para com o mandamento divino. Apesar da sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Então o que acontece? Deus disse povoar toda a terra. E eles não, eles quiseram construir uma torre, não é? A Torre de Babel. E ali eles têm visão para que ninguém vai muito mais longe daquilo que os olhos estão enxergando. Então, eles fugiram do propósito de Deus, que era povoar toda a terra. E eles quiseram fazer com que ali eles se ajuntassem entre eles ficassem fortes, mas não fosse muito adiante daquilo que a torre era capaz de enxergar quando se olhava lá de cima. Então, esse globalismo, ele foge dos princípios de Deus. Deus, ele disse, vai e povoa toda a terra. O globalismo não, ele traz para perto. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito próxima disso. Hoje as línguas estão ali divididas em centenas de línguas, muitas línguas, mas hoje em dia nós temos métodos, aparelhos e recursos que faz a gente dialogar com pessoas que a gente nem consegue compreender o que eles estão dizendo. Mas existem recursos hoje que têm aproximado as nações. E isso é um globalismo. As nações se ajuntando e eles querem o quê? Um líder único. E esse líder único é o líder mentor que vai direcionar todas as coisas. Então o globalismo, ele traz a religião do jeito que ele quer, a política do jeito que ele quer, igual aconteceu em Babel. Eles estavam ali agindo de uma forma que estavam se esquecendo de Deus, achando que eles poderiam governar a terra naquilo que era para eles mesmos. E hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Então, quando nós vemos as coisas acontecendo, que tudo já está, né? Muitas religiões estão se ajuntando, as religiões erradas estão se ajuntando com o cristianismo, a porta das igrejas estão se abrindo para a política, e ali todo mundo tem se alegrado porque parece que as coisas estão se encaminhando, mas quando se encaminha para o globalismo, se encaminha para a destruição da humanidade. E hoje nós vamos viver o terceiro tempo da humanidade, que é o cristianismo. E hoje também está acontecendo que desde a época de Noé, na época de Caim, de Adão e Eva, e agora a época do cristianismo, nunca esteve tão forte, eu imagino pela minha vida que eu já estou aqui na Terra, e pelos meus parentes passado, eu acho que nunca teve tanto forte, os países se ajuntando e aquele povo todo se ajuntando e vendo que a única solução da Terra é quando todos estiverem em comum acordo, não é? Aí que entra o governo do anticristo em Apocalipse, vai dizer. Quando todos acham que já está bom assim, é implantado o governo do anticristo. Então a igreja, ela tem que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar, porque Jesus está mostrando que ele está bem à porta já, não é? Então vamos lá. O globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. É exatamente o que nós estamos querendo, que o povo está querendo viver hoje. Levemos em conta, diz aqui, igualmente a exceção de Nimrod, não é, que é um dos descendentes de Cã, e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Então, eles já tinham aquela tecnologia, porque quem construiu uma arca, o que é construir uma torre, não é? Então, quem construiu um foguete, o que é impossível construir o homem? O homem consegue fazer o que ele quiser quando eles estão unidos no mesmo propósito.
mas o homem, quando ele se une para se afastar de Deus. Isso que é o verdade. perigo, né? E Deus vai chegar um momento que Deus vai permitir que as coisas estejam precárias para que isso não aconteça. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Em Gênesis 11:1 vai dizer isso. Pelo que inferimos no texto sagrado, o quê? Não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Quer dizer, não existia nada que houvesse algum tipo de diálogo que não se entendia. Então todos se dialogavam muito bem e claramente. Então a humanidade estava ali já se preparando, não é? Para viver fora do agrado do Senhor. O problema não era a unidade, porque nós vamos dizer que o Salmo 133 ele fala da união, não é? É pela união que Deus ordena a bênção, quando a união está debaixo dos propósitos de Deus. Então, na verdade, eles estavam juntos ali em Babel, estavam juntos, mas fora do propósito de Deus, que era expandir para toda a terra a humanidade. Então, há uma diferença do jeito que eles estavam, porque eles estavam se unindo contra o propósito de Deus, mas a unidade de Deus diante da palavra, nós nos unimos para glorificar a Deus e para em prol do reino do Senhor. Então há diferença. Então vamos lá. O problema não era a unidade, mas a unificação que os estava formando. Certamente a formação de anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. E é o que vai acontecer, né? Pela escatologia, o governo do anticristo vai ser implantado quando a unificação dos governos, não é? Vier, e ali quando vier um só governo, um só líder, vai ser implantado o governo do anticristo, mas a igreja, pela graça do Senhor, estará já nos mais altos céus, e ali só o governo do anticristo vai reinar sobre esta terra, né? Durante total 7 anos, mais 3 anos e meio, mais para ser preciso, que realmente vai governar o ano do anticristo, porque os 3 anos e meio iniciais vão ser aquele ano que a humanidade vai achar, nossa, achamos quase um Messias, é o Cristo, né? Muitos vão achar que é até o Cristo, mas nada mais é do que o anticristo já reinando. A construção de Babel, os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o grande projeto que era a arca. E de tal forma o construíram que o grande barco resistiu. Vamos ver aqui no síntese do tópico 2, que a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua e um só povo e uma só cultura. Quer dizer, eles tinham todos os recursos que eles precisavam, né? Uma só língua, um só povo, uma só cultura, aonde faria com que poderiam chegar onde eles bem imaginavam. Mas o cenário era fora do propósito de Deus. A intervenção de Deus em Babel. A primeira intervenção de Deus foi a confusão de línguas. Então Deus, ele disse, né? A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus desceu e viu ali como estava aquela torre e qual era a intenção daqueles homens. E a Bíblia vai depois faz que Deus desce de novo e fala, confundimos aquelas línguas, não é? Então Deus viu que na confusão das línguas ele conseguiria desatar aquilo que estava sendo formado pelos homens, e Deus ele faz com que os povos ali se espalhem, e hoje chegamos aonde, se nós formos naquele Google, né, naquele mapas ali virtuais, nós vamos ver que existem ilhas isoladas no meio do oceano, que existem povos ali, civilizações ali. Então, quando Deus ele faz a separação da língua, é exatamente isso que acontece. Faz com que os povos se espalhem e se espalharam de uma forma na qual Deus queria, para não destruir a humanidade. Mas o homem se espalhou, mas se espalhou sem a presença de Deus. Aí Deus ele teve que intervir agora através de uma nova linhagem, que é a linhagem abraânica. Quando Deus ele chama Abraão, quando Deus ele vê depois da linhagem de Noé, o povo se espalhou. Quando Deus agora ele tem um propósito novamente com a humanidade, de trazer para a sua presença, Deus ele chama Abraão e fala,
através de ti farei uma grande nação, e bendito serás, não é? A família, né? Então, nós vamos ver que Deus ele começa novamente a reconstruir aquilo que ele tinha por projeto, que foi feito por ele, mas através da rebelião da descendência de Noé, fez com que Deus espalhasse o povo para que novamente ele pudesse ter ali um projeto com a humanidade. Então nós vamos ver que Deus a todo tempo ele faz com que o homem venha buscar a sua presença, não é? E olha o que nós vamos ver aqui. A rebelião daqueles homens fora realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide espalhá-la para que o homem, separados um dos outros, tivesse mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Então, como o apóstolo Paulo fala, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, Deus sabia também que aquela união daquele povo levaria cada vez mais o homem à ruína. Então Deus ele teve que intervir e faz com que o povo se espalhe, e se espalhando o povo, Deus agora tem a possibilidade com que essa apostasia não venha a ser tão grande, né, mas através de um projeto novamente da igreja, né, de Cristo, faz com que o povo agora venha a se ajuntar. Vamos ver aqui, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos, quer dizer, a mesma situação aconteceria. Então Deus teve que agir e intervir desta forma. E nós também temos a consciência que quando Deus ele permite, não é, o que acontece na terra, os terremotos, os maremotos, né, os tsunamis, as pestes que acontecem lá na Arábia Saudita, aqueles insetos invadindo todos os territórios, aqui na humanidade já, no país próximo, a China, essa epidemia de bactérias, de vírus, já entrando em vários povoados, nações, nós vamos ver que é uma permissão de Deus para que o homem perca a sua estrutura, para que o homem perca o seu poder, e o homem vai ter que gastar muito dinheiro em coisas para socorrer a si mesmo. Então Deus ele tira o potencial do homem, que é os recursos do homem tem, muitas vezes financeiro. E eu vi lá também numa reportagem hoje dos Estados Unidos, não sei quantos bilhões investindo na tecnologia farmacêutica para combater esse vírus. Olha o dinheiro que vão gastar. Então Deus ele amassa o homem mesmo, porque o homem ele quer viver sem Deus, e nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que o homem, eles não querem mais saber de Deus mesmo. A humanidade não quer saber de Deus. A humanidade investe em todas as áreas, menos nas coisas de Deus. O homem está cada vez mais afastado do Senhor. E hoje há um grande esfriamento, não é? O homem tem se perdido, infelizmente. Mas Deus intervém da forma que é necessária. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordenou-nos a levar o Evangelho até todos os povos e nações. Então, agora foi ao contrário, não é? O povo se espalhou, mas agora através da descendência, né, de Abraão, que veio judeus, né, os hebreus, os judeus, e agora veio o Messias através da linhagem judaica. Agora veio o cristianismo, que aí se propagou em toda a terra, e o objetivo da igreja e o objetivo do reino de Deus é levarmos agora aquilo que Deus fez espalhar na época de Noé, levarmos a eles, porque eles estão isolados, vivendo a sua cultura, suas religiões, os seus deuses, porque Deus teve que fazer isso, porque o homem ia se corromper cada vez mais, e agora a igreja tem essa incumbência de levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Então, nós vamos ver que Jesus só vai voltar quando o último homem receber o evangelho de salvação, não é? Então, existe um tempo para isso. Então, a igreja ela tem e necessita dos seus recursos. E nós temos hoje vivido um tempo também onde o evangelho nunca foi tão
mencionado em diversas áreas, por exemplo, meio de comunicação, meio televisível, de rádio, de panfletos, de livros, de estudos, de mensagens. Então o Evangelho tem chegado e não tem tido bloqueio para isso. Então todos têm acesso ao cristianismo, né? Então nós vamos ver que o tempo está tão rápido acontecendo e o tempo de Cristo é tão próximo do noivo chegar, que da mesma forma que o mundo está agindo de uma forma fora dos princípios de Deus, mas Deus tem dado à igreja os recursos necessários para que se propague o Evangelho a chegar a todos os povos que estão afastados. A eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, né? Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, através ali da nova geração, né? Nós vamos ver que vem a geração de Abraão, e a geração de Abraão é uma geração que busca o Senhor, não é? Uma geração que teme a Deus. E através agora da geração de Abraão vem também o período messiânico, que é o período do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse período é o período que Deus tem a última chamada, que é a resgatar a civilização novamente para a sua presença. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica na qual sairia Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, Deus intervém de um lado, mas abre as portas para o outro lado, para que a humanidade puder chegar aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós enfatizarmos aqui esse texto, não se esquecemos do globalismo e da diferença da globalização, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje não é uma globalização. A globalização ela é correta, onde um povo ajuda o outro, uma nação ajuda a outra através das fronteiras abertas para o crescimento dos povos financeiramente. Mas o globalismo, eles querem ajuntar o povo e viver uma unidade única. E isso é satânico, isso não faz parte do projeto de Deus, porque Deus ele cuida de todas as nações e a vontade de Deus e o querer de Deus é que todo homem seja salvo, não é? E a igreja tem a verdade em suas mãos e nós temos que praticar essa verdade e anunciar as boas novas. Porque se nós não praticarmos aquilo que Deus nos permite fazer e nos diz para fazer, nós estamos sendo negligentes com o chamado do Senhor e vai cair nas nossas mãos o peso da negligência. Então, nós temos a incumbência de levar a palavra do Senhor a todas as nações. E Jesus ainda fala, se alguém não receber ou rejeitar a paz que vocês vão levar, retira-se da lei e tira a paz, mas foi levado. Então, não podemos escolher para quem levemos um panfleto ou a salvação. Cabe à pessoa receber ou não a graça que está sendo lá ministrada, não é? E o homem vai escolher ou se recebe Jesus ou não, mas a condenação ela é certa. O homem tem escolha hoje, mas quando fechar os olhos não vai poder mais escolher, ou é céu ou é inferno, e a decisão aqui na terra vai determinar depois no fim do tempo. Então o homem hoje tem o livre-arbítrio de escolher se quer Jesus ou não quer. Mas se morrer sem Jesus vai para o inferno e não vai ter nenhuma escolha. Não vai poder mostrar as suas obras, porque Jesus diz que são obras mortas, obras que somente glorificaram o homem e não a Deus. Vamos para nós terminarmos aqui. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra, Gênesis 9:7. E por último, a grande comissão, através de Jesus Cristo. Em Mateus 28, 18, 20 diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, evangelização e missões, né? E aqui diz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, a igreja ela anda na contramão, né, da humanidade que quer o globalismo, mas a igreja ela leva a salvação a todos os povos que se encontram nesta terra. E é a nossa incumbência, irmãos, fazermos isso, não é? Levarmos a palavra do Senhor. E hoje nós precisamos mais do que nunca pregar a palavra do Senhor, não é? E não só pregar. A Bíblia fala que meu povo parece por falta de conhecimento. Então há uma necessidade de vivermos o conhecimento da palavra de Deus. O maior investimento da igreja, que a igreja pode fazer, são dois, ao meu ponto de vista. Investir no conhecimento dos santos diante da palavra de Deus. E o segundo, investir nas missões para pregar a palavra do Senhor a todas as civilizações. Então, crescer no conhecimento e crescer na evangelização. Isso pontos principais da igreja. O resto, irmãos, fazem parte da nossa vida cristã. Mas o principal, crescer no conhecimento, né? E crescer nas missões, levar a palavra de Deus, investir nas missões, porque é o chamado de Deus, não é? A igreja que estava ali quando João escreve a carta, né? Através de Jesus ali, quando João é tomado em espírito, existem as cartas ali, as 7 cartas, e Deus repreende, Jesus repreende aos anjos da igreja, mas Deus também se agrada das igrejas que não tinha deixado, a igreja que não tinha deixado o primeiro amor, que tinha combatido a heresia, o falso ensinamento. Então, vivemos num tempo que nós temos que preservar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a base principal. Não adianta nada nós agradarmos e abrirmos as portas, porque se abrir muitas portas, irmãos, nós vamos ter uma igreja inchada, mas não salva. A igreja salva é a igreja que manuseia e compreende a palavra de Deus, e principalmente homens e mulheres que obedecem a sua palavra. Porque você querer tratar com homem rebelde, com mulher rebelde, irmãos, é gastar tempo desnecessário. Você não consegue converter um rebelde a qualquer coisa. Por ao contrário, ele leva cada vez mais a sua ruína. Mas investir naqueles que precisam e querem ouvir a palavra de Deus, investir nos evangelismos, nas missões, porque assim, irmão, nós andamos no agrado do Senhor, que nós possamos ser realmente aquilo que a Bíblia fala, né? Nós somos a geração eleita, né? O povo escolhido do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã teremos nosso culto com a participação dos jovens e das crianças, né? Os adolescentes estarão aqui com as suas participações, e que o Senhor possa se manifestar no meio de nós. Amém? Louvado seja Deus, que nós possamos manter as nossas precauções, né, devido a essas epidemias aí acontecendo, e não sabemos o que vai acontecer semana que vem, né? Tem noticiários que, se a coisa se agravar mais, talvez vai ter que ter uma quarentena aí de alguns dias. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Deus está no controle de tudo, não é? É verdade. Deus nos dá recursos para levarmos a sua palavra, né, o Evangelho, por redes de internet,